O Câmara Entrevista de hoje vai conversar com o jornalista e radialista Emanuel Miller, que lança na quarta-feira, dia 11 de maio, o livro Questão de Ordem, as histórias quase secretas do Legislativo Bagiense. Oi, Emanuel, tudo bem? Oi, Bruna, tudo bom? Prazer estar aqui de volta a casa, né? É, né? Bom filho a casa torna. É, sempre assim como diz um ditado. Então, agora se lançando nesse mundo de escritor, né? Na verdade, eu continuo dizendo a todos os meus amigos, eu não tenho cacuete para escritor, que eu sou um jornalista, tanto que o livro ele tem todos os detalhes, todas as histórias são relatadas de forma jornalística, ou seja, eu conto histórias. Eu não sou um escritor, eu não sou alguém dotado de uma veia literária. Eu apenas transformo isso de uma maneira agradável, que as pessoas possam ler, algumas achar graça, algumas se interessar pelo contexto histórico onde estão inseridas essas histórias e, enfim, a partir daí, vamos ver, né? Eu já estou coletando tantas histórias, eu te dizia aqui fora do ar, eu já tenho histórias para lançar um segundo livro. Mas vamos com calma. Vamos devagar. Primeiro Questão de Ordem, depois pode ser o Questão de Ordem 2, o Retorno. Então, vamos ver como é que vai andar a coisa. Vamos ver a repercussão desse daí. Tava lendo aqui, né, então, na orelha do livro tem um breve currículo do Emanuel Miller, que é um mil e uma utilidades, por isso que eu falei se lançando agora como escritor, porque já fez de tudo um pouco nessa vida, né? Já TV, rádio, jornal, internet. Olha, eu acho que eu só não fui cinegrafista. O resto tudo já fez. Essas funções, operador de áudio, às vezes, editor de vídeo, às vezes. Então, tudo isso, todas essas partes envolvendo a comunicação, eu já tive no currículo. Passei, enfim, por diversas emissoras, tanto de rádio quanto de televisão. Trabalhei em Santa Catarina uma época, nos jornais, o extinto Correio do Sul, Folha do Sul, Minuano, como colaborador até da primeira Folha de Candiota, enfim, se eu vou parar para falar quantas funções, assessor de imprensa também, tanto do Caminho da Luz, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação. O currículo é extenso. E tu tinha essa vontade de lançar um livro, como se diz, né, que tem que plantar uma árvore, ter um filho, escrever um livro. Tu queria cumprir essa tarefa de escrever um livro, ou como é que surgiu essa função aí do nascimento do Questão de Ordem? Essa questão tripartite, né? Do livro, do filho e da árvore. A árvore eu plantei uma figueira, pegou. Tá, depois derrubaram a figueira, isso é um detalhe. O filho ainda não veio. Só o Frederico era meu cachorro que morreu no passado com 16 anos, mas foi bem cuidado. E o livro tá aí agora, o Questão de Ordem. Eu tive essa ideia de escrever, Bruna, quando eu tive contato aqui na Câmara. Eu era colunista político do jornal Folha do Sul. Então eu tive o contato com assessores, principalmente, com os funcionários aqui da Câmara. E um desses funcionários era o Mário Brião, enfim, eu tenho um carinho enorme por ele, pelos demais, que trabalharam diretamente na assessoria legislativa. E o Mário, um dia conversando com ele e anotando que todas as vezes que algum vereador passava por uma situação diferenciada, não necessariamente cômica, e isso é bom que fique bem claro, as histórias que tem não são todas cômicas, é óbvio que tem histórias engraçadas, senão não teria graça. Sim. Seria uma chatice um livro assim. Mas tem também contextos históricos, como a CPI da barragem da Arvorezinha, tem passagem por aí. A questão da venda de imóveis por parte da prefeitura, que certa vez causou uma repercussão e agora volta à tona, é uma discussão em plenário, também está aí. Uma série de assuntos, enfim, que fazem parte do contexto, do dia a dia da cidade. E o que acontece? Conversando com o Mário, um dia, eu disse para ele, eu tinha vontade de escrever um livro a respeito disso. E o Mário me falou, mas eu tenho algumas histórias anotadas também, só que algumas delas não estão identificadas. Eu digo, bom, então tá, quem sabe a gente se... Aí o tempo passou. No final de 2013, toquei no assunto com o Mário de novo. Quem sabe a gente organiza o livro. Eu digo, tudo bem. E o Mário me entregou em mãos as anotações dele. Lamentavelmente, e esse é um detalhe, que as histórias se perdem com o tempo. Por isso a minha ideia também de reforçar esse livro. As histórias se perdem com o tempo, que muita história boa do Mário, vocês vão olhar nesse livro,
estão sem nome, estão sem identificação. Não porque o autor não queira, mas é porque se passa. Já não lembra mais quem fez o quê, né? Não lembra mais quem fez o quê, e aí, bom, aí cai no esquecimento. Eu optei por não perder a história. As histórias são boas. Se as histórias são boas, pode-se muito bem contar a história sem dar nome aos personagens. Porque todas elas passaram aqui dentro da Câmara. Seja pelo testemunho dos assessores, pelo testemunho dos jornalistas e propriamente pelos registros. Porque, afinal, as sessões são gravadas. Os áudios das sessões aqui, volta e meia, eram veiculados e solicitados pelos próprios vereadores. Áudios de sessão sempre houve. Agora, é claro, tem as imagens com o advento da TV Câmara. Então, baseado nisso, que o Mário tinha as anotações, eu tinha algumas, e aí fui compilando as histórias. Claro, o Mário tinha mais de 200 histórias. Algumas que eu considerava... Aí eu tive que fazer aquele julgamento mais crítico. Né? Claro. Aquelas que poderiam ser veiculadas através de um livro, e aquelas que, enfim, por uma circunstância ou outra, ou não apresentavam o contexto histórico que eu achava necessário e importante, ou que tinham até os personagens, mas a história, enfim, não rendia. Boa parte das histórias que estão aí dentro do Questão de Ordem, eu sempre coloco uma pitadinha do meu jeito de escrever, da minha característica. Tu convivesse comigo, tu sabe como é que eu sou. Sim. Eu escrevo, sou divertido. O ambiente de trabalho comigo é estressante por um lado, mas é divertido por outro. Então eu sempre coloco um comentário aqui e ali, a não ser, claro, umas histórias que tenham um contexto diferenciado. Uma das histórias que tem nesse livro, por exemplo, que eu já posso adiantar, que causou uma polêmica enorme no final da legislatura anterior, que foi a chamada cambada de sem vergonha. Que um dos vereadores, eu posso citar aqui, porque ele sabe que eu ia colocar no livro, o vereador Paulinho Pareira, na época, conversando com o pessoal que estava buscando a prorrogação de contratos emergenciais ali próximo à Caixa Econômica Federal, com um grupo, enfim, o assessor dele foi lá, filmou, lá pela Santos ele se referiu a determinados vereadores como cambada de sem vergonha. Não tem como eu fazer piada sobre isso. Até porque o desdobramento não foi legal. Não foi bom, Não foi nada engraçado. Não foi nada engraçado. Não tem como fazer. Agora, é um contexto histórico, tá no livro, há testemunhos, há relatos, faz parte da história. Só que agora, documentada. Não, era uma história não documentada, agora é. E até porque, como dizer que as histórias quase secretas do Legislativo Bagense, muitas coisas se passam nos bastidores aqui dessa Casa Legislativa que só quem está aqui para saber, né? Só quem a gente que trabalha aqui, eu que já trabalhei como antes da TV, como assessor de vereador, enfim, a gente que fica ali pelos bastidores, a gente acompanha muita coisa que acontece que o público não tem conhecimento. E nem tem acesso, se não é alguém relatar. Se não for um relato. Até porque às vezes a gente contando, tem gente que diz, é mentira, isso aí não pode acontecer, eu não acredito que aconteça. E acontece, né? Acontece, a ponto de sessões secretas teria um penetra, que foi o meu caso que está aí no livro. Exatamente. Uma sessão secreta, que era para ser da CPI da barragem, e, enfim, minha avó me chamava de gato. Mas não que eu fosse lindo, né? Vocês podem ver essa maravilha aqui. Não era gato pela beleza. Não era pela beleza, nem porque eu tenho colo. Era gato pela mania que eu tenho de entrar nos lugares e ficar quieto. Às vezes eu dou um gaitaço, né? Uma gargalhada que... Aí tu identifica, tem alguém ali. Plenamente identificado. Mas quando eu quero, eu entro nos lugares e fico quieto. Foi exatamente o que aconteceu. Eu entrei primeiro, fiquei nos fundos, conversando com o assessor legislativo. Aí depois me coloquei quando eu vi que começou a encher o plenarinho, que é onde era a sessão secreta, eu fiquei ali escondidinho, na minha, sem dar um pio. Quando começou a sessão, eu comecei a anotar. Mas aí eu vou contar a história que está no livro. Aí, comprei o livro. Comprei o livro que vale a pena. Vocês vão ter um pouquinho de história e vão se divertir. Obviamente que também tem... Eu sempre conto, Bruno, a situação que eu relato do livro é em relação ao meu pai. Meu pai é uma das pessoas mais sérias que eu conheço. Então arrancar um sorriso do meu pai, olha, tem que ser quase genial. O pai começou a ler o livro. A primeira história... indiferente, a segunda indiferente, a terceira, aquele sorrisinho de canto de boca. Na quarta, ele já abriu um sorriso. Na quinta, ele largou uma gargalhada. Eu digo, bom, tá, atingiu o objetivo. Foi aprovado. Então aprovado, tá plenamente aprovado. É que, na verdade, também vai aguçar a curiosidade de algumas pessoas que vão ver essas histórias, vão dizer, eu vou começar a ir na Câmara para ver essas sessões, porque se essas coisas acontecem, eu quero acompanhar de perto. Até porque tem muita gente que já testemunhou. Quando eu falei que eu ia lançar o livro, comecei a divulgar isso de forma mais intensa, muita gente, mas tu colocou tal história. Aí tu chega e encontra outra. Não, mas tu tem que colocar tal história. Digo, não, essas histórias eu não vivi. Eu não tive acesso. Eu compilei histórias que foram a mim repassadas em confiança, que
é o caso do Mário. Peguei as minhas, algumas que eu testemunhei, não apenas como colunista do Folha do Sul. A época eu trabalhava na Rádio Difusora uma vez e vim, não tinha nada para fazer. Vim aqui de bedelhudo, vim assistir uma eleição para a presidência da Câmara. Nossa, e ali o que eu peguei de pérola, que eu peguei de história para esse livro, estão todas aí. Outra vez eu era estudante de comunicação na Urcamp, quando houve o embrião da TV Câmara, isso lá pelos anos 97, 98, agora não me lembro, se não me engano foi 97. Que era uma proposta que havia dos estudantes de comunicação acompanharem as sessões, fazerem matéria e depois ser vinculado, então, pelo canal 20 da NET. Só que deu zebra. A zebra está no livro. Porque o que aconteceu? Quem viveu a história vai se lembrar. Quem não viveu vai conhecer. Mas a TV Câmara poderia ter surgido muito antes. Muito antes. Mas a zebra tá no livro. Mas a zebra tá aí, né? Passeando. Então, Bem tranquila, dizendo, deu eu, que nem era daquela loteria esportiva dos anos 80. deu eu. Deu eu. E também o livro que tem a parceria da LEB, né? Editora Bagiense. A LEB está completando em 2016 25 anos de atividades. Então, uma parceria com o Richarles Nogueira. Eu apresentei a proposta para o Richarles, enfim, leu a sinopse do livro, disse, não, é isso aqui, é isso que nós queremos. Comprou a ideia. A partir do momento que ele comprou a ideia, a gente começou a pesquisar, levantar valores, coisa e tal. A gente podia ter optado por imprimir fora de Bagé, mas aí, Gráfica Instituto de Menores, outra parceira, nos possibilitou, inclusive, me fez um desconto que eu paguei à vista, o recurso é meu, quem está bancando o livro sou eu, ou seja, quem pagará por eventuais prejuízos sou eu. Não preciso ficar dependendo de absolutamente ninguém. Aí o GM fez desconto. Talvez até pelo contato que a gente tem, enfim. Paguei à vista. E até para ser um livro sobre a história de Bagé e feito em Bagé, né? Produzido por um bagiense. Exatamente, escrito por um bagiense. Editora bagiense, impresso por Gráfica Bagiense. 100% bairrista. Agora eu vou criar a hashtag 100% bairrista. Um livro 100% bairrista. Mas tu sabe que isso é uma coisa interessante, né? Na verdade, como eu te disse, eu tenho conteúdo já para um segundo livro. No passar do tempo, as histórias, por exemplo, até por uma questão de condição de saúde. Eu fui atacado pela tal da síndrome do túnel do carpo. Eu não sabia que eu tinha carpo, muito menos tinha um túnel dentro do bendito do carpo. E aí, minha limitação com as mãos ficou muito grande. Eu até consigo digitar, mas é um horror. Um texto que eu levava 10, 15 minutos para fazer, hoje eu levo 2 horas, 3 horas. Tanto que agora, isso eu estou falando em primeira mão, a partir dos próximos dias eu vou consultar em Porto Alegre porque será necessário passar por cirurgia. Prorroguei 6 meses a tentativa de, com medicamentos e fisioterapia, tentar resolver. Não deu. Vou ter que operar. Talvez um prazo mais longo de recuperação, talvez. Mas é isso que eu quero fazer. Eu quero ficar bom para poder voltar a trabalhar. Trabalhar é minha paixão. E como foi o processo da tua doença no livro? Tu já tinha escrito o livro? Como é que foi? Esse é o detalhe. Na verdade, muitas histórias que eu soube depois, poucos dias encontrei o doutor Oscarino Lima, foi presidente da Câmara, era assessor do vereador Antenor Teixeira, aqui até bem pouco tempo, e ele sempre me contando alguma história, me contando, e eu tentando anotar, não dava. Aí o que acontecia? Eu chegava em casa, passava a história para a Josiane, minha noiva, e a Josi digitava. Era isso que dava para fazer. Sim. Porque tu fica realmente... Só quem tem a tal de síndrome de túnel do carpo sabe como é que fica. Cada vez que tu vai digitar, teus dedos ficam, o braço fica tamanho de uma batata. E os dedos incham também. Então é difícil, dói pra burro. Não, então a gente pode dizer que é um livro feito a 6 mãos, né? Esse... Seu Mário, as tuas e as da Josi. As da Jo também, que foi fundamental para ajudar. E vai ajudar no segundo porque ela já está digitando. Por quê? Porque senão as histórias se perdem. Claro. Então, ela tem a limitação de horário, enfim, trabalha, vai até 5h30, 6 horas da tarde. Aí quando dá tempo, eu peço para ela digitar. E ela digita, chega nos finais de semana, aí a gente tem um pouquinho mais de tempo. Ela digita as histórias para mim, enfim, eu vou acrescentando novas histórias, inclusive as histórias que eu testemunhei aqui dentro da TV Câmara. Ah, vocês pensam que eu ia deixar a TV Câmara de fora, né? Não vai ficar de fora. Mas tá no segundo livro. O primeiro,
deixa assim, porque afinal... Inclusive, nós vamos passar a ser colaboradores das próximas edições. Se esse é assim, o próximo vai ser umas 30. Porque histórias é que não param de acontecer aqui na Câmara, todos os dias. Nossa, cada coisa. Somos testemunhas oculares da política bagiense, né? É verdade, é verdade. Isso realmente vale em livros. A gente presta muitas vezes atenção no que para os outros é despercebido. Passa despercebido. É um discurso de vereador, por exemplo. É uma sessão solene. Bom, tem uma história da TV Câmara que está aqui dentro. Tem uma história que está aí. Tem uma... E foi aqui, eu já vou contar mesmo, nessas alturas, né? Foi a do Manuel Soares. Quando ele veio aqui, o jornalista da RPS TV, ele veio aqui, causou uma polêmica bárbara, que a polêmica está no livro. E o Manuel Soares atendeu o celular. No meio da palestra. Da palestra. E aquilo vazou pelo sistema de som, a gente escutava tudo o que a criatura perguntava pro Manuel pelo sistema de som da TV Câmara. E olha... Foi. Aquela vez marcou, né? Porque ele veio no dia do jornalista. Foi. E aí, no meio da palestra, ele revela que não era jornalista. Ele não tinha formação de jornalista. Com uma cara... E aí, os jornalistas, todos nós, né? Eu estava na plateia indignados, porque daquela luta pelo diploma, e daqui a pouco o Manuel Soares palestrando pelo dia do jornalista e não era jornalista. Ué, então... um mal-estar. A gente sabe. Os vereadores também. Também a gente viu a expressão, né, dos que estavam na mesa, todos ficaram surpresos. Porque lá pela Santos também o Manuel chega e diz que eu não sabia que vocês eram vereadores, eu achei que vocês eram segurança, olha o tamanho de vocês. Ai, sim, teve tudo isso. Foi um horror. A repercussão foi pior possível, tanto que o Manuel nunca mais veio aqui na Câmara. Depois daquele episódio, ele não apareceu mais. Eu acho que vai ter que passar um bom tempo. Ou ele fazer uma faculdade de jornalismo. Exatamente. De repente vem como palestrante numa outra circunstância. Não sei se ele volta. Senão vai ser difícil. Não sei mais se ele volta aqui. Não, nós temos várias histórias também, inclusive, que surgem todos os dias, né? Da equipe da TV, tem histórias de vereadores. Tem histórias. Tem muitas vezes as comissões que a gente acompanha e as pessoas não acompanham, né? E a gente não sabe o que se passa. E a gente pega algumas pérolas ali, né? Várias. Tem palavras que surgem, que são criadas. Todos os dias são criadas novas palavras, né? Incrementadas ao dicionário. Diferentes também. Uma das coisas que eu me recordo aqui, tendo visto pela TV Câmara, foi uma vez uma mãe que veio fazer um apelo para que houvesse a vaga para o filho que era portador de deficiência. Era uma pessoa com deficiência, né? Que diz que portador não existe mais. Pessoa sem pessoa deficiência. Com deficiência. E ela conseguiu. Então esse tipo de alcance é histórico e não precisa ser engraçado. Só que tem que ser registrado, porque senão, como eu digo, você perde. Se não houver... Por isso que eu digo que o papel do livro ainda é fundamental. E vai ser por muitos e muitos e muitos anos. Para não se perder registro da história. Daqui a 30, 40, 50 anos alguém vai ler, mas olha, teve um jornalista meio idiota que foi lá escrever um livro. Mas olha só, isso aqui eu vi. Esse é o lado bom. Ou então tu vai contar uma história para os teus filhos, né? E para tu dar veracidade ao fato de estar registrado em um livro. Tá aqui, ó, não me deixaram mentir sozinha. Tá aqui. Não tô mentindo, olha como aconteceu. Não, é verdade, isso é muito legal, né? Eu acho que realmente o livro não vai se perder, porque eu sou uma amante da leitura, imagino que tu também sejas, e tu encontra no livro fatos que tu desconheceria, né? E não, você pode viajar. Tu quer coisa melhor do que tu exercitar a tua imaginação? Eu exercito a minha imaginação basicamente de duas formas. Jogando xadrez e lendo livro. Assim que eu consigo. Tem gente que fica só no livro. Tem outros que ficam só no xadrez. E tem outros que tem 1001. A fotografia, tu pode viajar através de uma fotografia. Então fazer essas viagens mentais não é coisa de doente. Não, pelo contrário. São pessoas que conseguem exercer a sua capacidade cerebral. E o livro te permite isso. Isso que eu vejo como a grande vantagem do livro. Por isso que eu já estou lançando sei lá Deus se vai fazer sucesso, porque é uma responsabilidade, como eu te disse, minha. Eu que paguei, eu que banquei, eu que revisei. Se tiver erro de português, me desculpem, mas essa parte da revisão foi durante já o problema do túnel do Carpo, então não posso fazer nada. Professores de português, perdoem. Por favor. Ofereçam-se para ajudar no próximo. Todas as doações de revisões serão muito bem-vindas por este jornalista que vos fala e vos aparece diante de sua tela nesse momento.
É curioso isso, porque isso foi que falou também dele revisar o próprio livro, né? E a gente dizia que é complicado porque a gente, enquanto jornalista mesmo, tu escreve um texto, quantas vezes tu ler ele, tu vai achar coisa para mexer, né? Tu vai achar algo para acrescentar ou para tirar, ou enfim, tu vai mexer no texto. Então, às vezes tu diz, tá, deu, já li 3 vezes, vai ficar assim agora, chega de mexer. Exatamente, porque na ânsia da perfeição tu acaba estragando, né? Principalmente as histórias, tu não pode estragar a história. Aliás, uma coisa que eu acho interessantíssima, né? Tu falasse do FEG agora. Poxa, estão brotando livros, né? O Fernando Rich, o FEG, para nós do mundo jornalístico, é o FEG. Mas é o Fernando Rich, lançou seu segundo livro agora há pouco. Eu estou lançando um. Eu já sei de mais gente que vai lançar em breve. Que coisa melhor do que isso, uma terra em que a produção literária começa a aparecer? Não interessa se a linguagem é literária ou não é. Isso eu deixo bem claro, meu livro é uma linguagem jornalística, não é literária. Vai ter palavrão aqui? Tem uns 3 ou 4 palavrões, dependendo da circunstância onde a história se apresentou. Não coloquem nas mãos das crianças, é o que quer dizer, né? As histórias com palavrão não, as outras pode, tá liberado. Isso aí é um livro também, o Questão de Ordem, é um livro voltado para aqueles que também almejam alguma coisa na política. Só ter inteligência. Se a pessoa é meio privada de inteligência, eu não posso fazer nada. Quem tem um pingo de QI vai entender por que eu estou dizendo isso. Não vou nem falar. Vou só deixar no ar essa questão. Vale a pena investigar. Para quem quer ser político, tem muita coisa boa e tem muita coisa ruim dentro desse livro. Exemplos a serem seguidos e exemplos que não devem ser seguidos. Você jamais deve, se quer constituir uma carreira política, jamais deve seguir. E a gente pode dizer, então, que tu aguçou bastante a curiosidade das pessoas durante a entrevista. Comprem o livro. Olha, se vocês quiserem comprar o livro, terão minha eterna gratidão e o meu retorno financeiro, porque não sai muito barato. Mas terão principalmente a minha eterna gratidão. Porque, na verdade, o que acontece? Pode aguçar a curiosidade de algumas pessoas. Eu tô lendo o livro, lembro de alguma história que vivi e que posso até incrementar, vou dizer pra alguém, mas olha, sabe essa história? Eu tava junto. E além disso, aconteceu aquilo outro. E aí tu traz à tona a história da cidade, da Câmara de Vereadores, né? E tu divide esse momento com outras pessoas, então tu interage, o livro não é aquela coisa solitária, né? Exatamente, que é uma grande vantagem. Nesse ponto o livro se assemelha muito à internet, né? Tu te permite uma interação. Exatamente. Se as pessoas vão lendo e vão contribuindo, vão colaborando, enfim. Tem gente que não vai gostar do livro, claro que tem gente que vai dizer que isso aí tem completo. Não é esse o objetivo, eu não estou lançando o livro por causa disso. Esse é o objetivo também. Esse é o objetivo também, porque as críticas, enquanto construtivas, também são bem-vindas, né? Exatamente. Até porque se já tem uma segunda edição sendo encaminhada, que bom que eu chegue para ti e diga, pai, Manuel, tu podia fazer tal coisa que pode ajudar no teu livro. Mas se tu achar que é uma crítica válida, evidente. Anota aí. Tem uma crítica que eu recebi, que eu já posso tornar pública aqui também. Fábio Schaffner. Fábio trabalhou agora como correspondente da Zero Hora na cobertura da avaliação da Câmara se aprovava ou não a abertura do processo de impeachment em Brasília da presidente Dilma Rousseff. O Fábio me questionou várias coisas a respeito desse livro. Várias. Principalmente das histórias que não estão com nome. Porque ele é jornalista, porque ele é crítico, e que ele disse, tchê, eu quero que teu trabalho fique bom. E ele está coberto de razão, e eu que não vou... Agora, depois eu expliquei para ele, ele também entendeu. Eu digo, bom, eu tinha a opção. Eu poderia incrementar mais histórias com nomes, só que aí não com uma relevância tão grande. Aí o Fábio se convenceu. Mas ele foi um dos primeiros. Graças a Deus que ele foi meu colega, 4 anos de faculdade, e que ele tem um talento acima da média, eu me espelho muito nele para fazer cobertura política. E ele me deu esse toque. Então, da próxima vez, tu lança um livro que tu consiga dar nome aos bois, consiga que todas as histórias sejam nominadas. E o segundo vai ser assim. O segundo vai ter todos os nomes. Claro, tem algumas pessoas, por exemplo, que eram inclusive da minha relação de amizade. O professor Remídio Garcia. O professor Remídio, que eu saiba, foi anos e anos paraninfo na Escola Valdemar Amorim Machado. De tão bom professor que era. Foi vereador, dá nome à sala das comissões, aqui é o plenarinho, tem o nome Remídio Garcia, e ele está citado no livro. Agora, eu tenho amizade com o Remídio Alex, filho dele, com o Fábio, filho dele. Agora eu vou chegar lá e vou pedir, Fábio, Remídio, vocês por favor me permitem. Não vou fazer isso. Não tem nada que denigra, nada que calunie, nada que injurie. Não, são histórias e eu não vou perder as histórias. Até porque a memória das pessoas ficam vivas, né? Pessoas que... Ele era uma pessoa assim,
Meu Deus, uma das criaturas mais afáveis que eu conheci. Pessoas que foram importantes na história da nossa cidade e que vão ter a sua memória preservada em algum livro, né? Seja nesse uma pessoa tão boa, para ter uma ideia, que uma vez eu precisei fazer uma consulta em Pelotas e ele me levou de carro. Pelo amor de Deus. Aí vão achar que eu estou denegrindo a imagem do professor Remígio. Tem 3 historinhas dele. Por favor. Jamais. Não, jamais eu faria isso. Tem pessoas aí, o professor Valentim Casale, também é citado no livro, tem 2 ou 3 histórias dele. Gustavo Moraes. Que levou o Valentim Casale, tu sabe? Está em Santa Catarina, fazendo os mesmos protestos que fazia em Bagé. Porque o Valentim já mataram ele algumas vezes aqui, né? Já. É o legítimo Highlander, né? Porque o que morre, o que ressuscita... Não, ele já morreu algumas vezes. Valentim Casale Maclode. Esse vai ser o nome completo, professor Valentim. A quem a gente gostaria que também tivesse aqui presente, né? Mas, enfim, não vai ser possível. Está em Camboriú. Tá mal, professor Valentim? Muito mal. Uma pena, lamentamos por ele. E aí esse tipo de coisa, né, Bruna, que eu digo. Não perder as histórias, sempre dentro do respeito. Não tem nada que possa ser considerado calúnia, injúria, difamação. O que pode acontecer de ruim? Alguém não gostar. Se não gostar, olha, sinto muito, peço desculpas, coisa e tal, mas faz parte da história, faz parte do contexto. E jornalista é assim. Você não tá mentindo, né? No momento que tu não tá mentindo... Tu não tá inventando história. Tu sabe porque há relatos, há testemunhas. Há áudios. Então, não tem como negar. Muita gente viu. Não foi só o Mário Brião que testemunhou histórias. Não foi só o Emanuel. Quem estava aqui na volta, sabe, conhece. E muitas dessas histórias antes da existência da TV Câmara, né? Que tem 5 anos. Verdade, e que ninguém testemunhava. Só as pessoas que vinham assistir as sessões no plenário da Câmara e que não eram muitas, né? Então a TV Câmara trouxe à tona essa coisa que muita gente ouve, a gente comenta. Hoje as sessões da Câmara são mais conhecidas, né? Hoje o povo sabe o que acontece na Câmara de Vereadores porque a TV Câmara permitiu isso. Mas antigamente não tinha, então poucas pessoas sabiam, então muitas dessas histórias estão no livro, né? Inclusive algumas histórias relatam dentro do contexto que a sessão ou estava vazia ou estava ocupada porque havia mobilizações específicas, como por exemplo a suba da passagem de ônibus. Geralmente a Câmara ficava lotada. A reajuste de salário de funcionalismo não era uma repercussão tão grande quanto é hoje por causa da TV Câmara. Mobilizações de categorias, vinham 5 ou 6 representantes. Hoje não. Hoje o plenário fica lotado, as galerias ficam lotadas. Tem gente que fica de pé para assistir uma sessão. Hoje, durante todas as sessões que acontecem nas segundas e quintas-feiras, não se vê mais o plenário vazio. Alguma representação da população sempre tem assistindo às sessões da TV Câmara, né? E um detalhe interessante da Câmara, também desculpa. é a oportunidade que tu consegue de ter acesso àquilo que vai se passar na sessão, até pelas próprias transmissões, né? As aberturas de sessões, enfim, com a participação dos repórteres, o Gabuga, aqui no plenário. Os repórteres do plenário, dizendo, vai ter tal coisa, vai votar tal projeto, conversando com os vereadores, precisa explicar os projetos, enfim. Tudo isso é bom, tudo isso é importante. E ao mesmo tempo marca a história Tu sabe uma coisa assim que, na verdade, não é que me aborreça, mas me deixa com uma pulga atrás da orelha, como um bom jornalista chato que eu sou. Eu não entendo porque que até hoje tem tão poucos livros com a história da Câmara. Sabe que é uma ideia que eu até coloquei a minha mãe no meio, literalmente. Que a mãe é doutora em educação e é pesquisadora. Eu disse, mãe, quem sabe a Câmara tem legislatura desde 1847. Quem sabe a gente faz uma pesquisa, conseguir uma foto e um breve histórico de todos os presidentes da Câmara de Vereadores de Bagé. E a mãe gostou da ideia. Então, de repente, é uma ideia só. No momento é só uma ideia. Mas por que não transformar isso em história? Sabe que eu tenho curiosidade por uma história aqui da Câmara, que eu vejo aquela galeria das mulheres que já foram vereadoras, né? E a primeira mulher que foi vereadora, que agora não vou me recordar o nome, em seguida eu fico olhando para a foto dela e curiosa para saber que ela deve ter, na época, ela deve ter passado um perrengue para ser vereadora e até durante o próprio mandato, né? Porque as mulheres conquistaram o direito ao voto com muita luta.
entrar na política é uma coisa que ainda vem acontecendo lentamente, a gente ainda não tem, apesar de termos uma presidente mulher no país, ainda é pouco, né? Ainda é pouca participação da mulher na política, a gente pode dizer. E aí eu fico pensando assim, o que ela deve ter passado, e é uma história que eu tenho uma curiosidade, alguém deve saber contar, relato, deve estar nos anais da Câmara, né? Ou algum relato deve ter sobre a passagem dela na Câmara de Vereadores. Não só isso, eu me lembro da repercussão que foi, e aí já em cobertura política, quando a professora Nádia Labella, hoje secretária de Educação, assumiu a presidência da Câmara. Nossa, aquele foi um auê na terra dos machos, agora queimando o legislativo, é uma mulher. Eu achava aquilo meio depreciativo. Mas se tu vai analisar, a frase, enfim, ela tem um impacto que tem o seu contexto verdadeiro. Realmente, na terra dos machos, porque Bagé tem essa fama aí agora. Sim, porque Bagé tem uma fama de cidade machista, totalmente, a gente não pode negar. Machista, não tem como negar isso. E o fato que foi a época, 1997, que a professora Nádia assumiu a presidência da Câmara. Aquilo teve uma repercussão em nível estadual. Da mesma forma, quando houve a legislatura, quando eram 11, foi a retrasada, sem ser a passada, a anterior, houve a maioria do plenário de mulheres. Eram 6 vereadores e 5 vereadores. Aí diziam que era o clube da Luluzinha. As mulheres dominando o Bagé. As mulheres dominando o parlamento. Eu me lembro que até eu fiz uma matéria sobre aquilo, uma revista do então programa Rota 20, que tinha uma revista, enfim. Eu me lembro. E eu fiz uma matéria sobre isso, com as vereadoras no plenário, e todas elas, enfim, sem problema nenhum de conversar com a gente. Agora, esse tipo de coisa que tem que virar livro, sabe? Tem que ser eternizado. Tem que ficar na cabeça das pessoas de uma maneira positiva. Até pra gente não ficar, como eu faço, olhando pra foto da senhora e me perguntando como foi. Pra gente dizer, como foi? Tá aqui, ó. Lê esse livro que tu vai entender como foi. Porque isso facilita a vida, isso dá acesso à cultura. Com certeza. Pra saber quem é que comandou. As pessoas não se dão conta ainda, Bruna. O legislativo é um poder constituído. Quem assume a presidência, querendo ou não, gostando ou não, faz história. Ajuda a construir a história. Uns exploram muito bem, outros nem tanto. Mas são os responsáveis diretos por aquele poder. Um poder que elabora leis, que define o rumo das pessoas, que propicia debates. Só isso já seria o suficiente para virar registro de livro. Para ser distribuído, para ser informado, para ser colocado à disposição da comunidade. Lamentavelmente não o é. É que na verdade mesmo a gente vê... da internet, isso acabou não acontecendo. É que na verdade a gente vê que com o passar do tempo, muitas coisas mudam, muitas realidades mudam, né? E na política não deixa de ser assim. Antigamente em Bagé, um voto de protesto que era dado, a pessoa recebia aquele voto e muitas vezes não honrava. Hoje a gente vê parlamentares ditos eleitos com voto de protesto que trabalham e que honram o voto que receberam da população e que provavelmente, eu acredito que talvez a gente veja alguns ainda se reelegendo ao longo da história. Isso aí tudo pode ficar marcado em livro, né? Isso aí tudo a gente pode contar que começou com voto de protesto e virou trabalho de verdade. Outros tiveram voto de protesto e não fizeram por merecer repetir a história. A construção da história, né? O que Paulo Freire já colocava lá, isso nos anos 90, anos 80, da construção do conhecimento. É uma relação direta com a educação. E aqui se constrói a história. Aqui se constrói o parlamento. Todo mundo constrói o parlamento. Os 17 vereadores que hoje ocupam seus assentos aqui no plenário, eles são responsáveis pela construção da história. É o que eu sempre digo para as pessoas, que tem gente que diz assim, eu tenho pavor de política, eu não gosto de política, eu não quero saber de política. A política permeia a nossa vida e a nossa realidade. Então não é uma opção gostar ou não de política, a gente precisa entender de política, porque a gente quando tá dando um voto, tu não tá brincando, é uma coisa séria, que tem consequências sérias na vida da gente. Então a gente tem que levar a sério a política e procurar entender o mínimo possível, não precisa se deter estudando na política, mas saber pelo menos a realidade do parlamento bagiense que seja. Para tu conseguir detectar, depois detectar e desenvolver um poder de argumentação. Exatamente. Tu é a favor? Por quê? Tu tem que saber por que tu é a favor de tal coisa. Tu é contra? Sou. Por quê? Tu tem que saber explicar isso. A gente vê hoje isso acontecendo. Muitas vezes a gente vê as pessoas irem pra rua e, né, quererem os seus direitos. Aí tu vai entrevistar alguém e tu diz assim, o que tu tá fazendo aqui? Ah, eu vim porque a minha mãe veio.
Ué, eu não sei, na verdade, eu acho que a presidente tem que sair, eu acho que tem que ficar. Ah, mas por quê? Ah, porque sim. Ah, porque não. Então a gente... Falta de argumentação. E esse é um ponto. As pessoas não podem, elas podem ter, assim, dificuldade em tudo que é área, menos ter preguiça de pensar. Eu não admito uma pessoa que tem preguiça de pensar. E a falta de argumentação, ela vem muitas vezes da preguiça de tu ler. E o ler hoje em dia, até a internet, pura verdade, tu vê um link e tu vê assim, ó, qualquer notícia falsa. E aí tu vê as pessoas compartilhando aquela notícia falsa porque não clicaram ali e não leram até o final. Então, tu vê que às vezes é simples, a internet já te possibilitou um mundo muito mais fácil de chegar na leitura, que tu não precisa hoje pegar um livro, abrir e ler, embora eu e muitas pessoas ainda prefiram fazer isso, mas a internet te possibilita isso aí, e tu não vê essa realidade mudar muito, né? Tu ainda vê as pessoas repassando notícias falsas ou fontes que não são muito fidedignas, enfim, e não tem a busca pelo conhecimento que tá de fácil acesso para todo mundo, né? É tão simples e as pessoas conseguem tornar tão complicado isso, né? É uma engenharia fantástica. Conseguem dificultar o fácil, né? Dificultar o fácil, muitas vezes facilitar o difícil, né? Exatamente. Bom, então, Emanuel, te agradeço, né, por essa nossa conversa. Essa oportunidade. E te desejo sucesso no Questão de Ordem, né? Convidar o pessoal, então, quarta-feira, dia 11, 19 horas, aqui na Câmara de Vereadores. Não poderia ser em outro lugar. Aliás, deixa eu fazer um agradecimento aqui, Bruna, rapidinho. À direção-geral, através do José Otávio Gonçalves, ao presidente da Câmara, Edivaldo Lara, aos vereadores, que eu sei que também eles estarão presentes aqui. Graças ao bom Deus, eu posso dizer assim, amigos, vereadores, não apenas vereadores, meus amigos de todas as bancadas. Eu sei que o pessoal vai estar aqui, sabe? Talvez não haja resultado de satisfação maior do que essa. Do pessoal estar aqui, dos vereadores estarem aqui. Enfim, eu só tenho a agradecer. Só tenho a agradecer. Realizei um pedido aqui para o José Otávio para que fosse cedido o plenário, tendo em vista a situação. O José Otávio me encaminhou, me disse, não, tu faz o seguinte, tu encaminha um ofício, coisa e tal, solicita ao presidente, com certeza ele vai. Falei com o presidente de volta, também topou na hora. Aliás, na verdade, tem um detalhe, né? O presidente disse, tu só consegue um exemplar do livro, não sei o quê. Eu digo, tá, tudo bem. Tô aqui com o exemplar, presidente. Tá aqui o exemplar. Tá na mão o exemplar. Tá na mão da Bruna o exemplar. Trouxe. Mas, enfim, esperar amanhã, quer dizer, esperar sempre que as pessoas consigam, pelo menos, parar, ler, avaliar, ver o que tem de bom. Se não tiver alguma coisa boa, ver o que tem de ruim. Se preparar para um outro que vai vir. Aí que tá dizendo que o segundo fica melhor que o primeiro, né? Mas eu não sei se esse aqui ficou bom ou ruim. O retorno das pessoas, para mim, é que vai ser o essencial. Então eu só espero isso. Que possa ter retorno. Seja ele positivo, seja ele negativo. Eu também não sou daqueles que se acham o dono do mundo. Então, se o livro não ficou legal, basta me argumentar. É exatamente aquela hora que tu falaste, né? Basta argumentar. Basta dizer, a crítica positiva ela é sempre bem-vinda. As pessoas têm que se acostumar com isso. A criticar e serem criticadas. Infelizmente, hoje em dia, virou uma mania tal que a pessoa gosta de criticar, mas na hora de serem criticadas, meu Deus, né? Exatamente. Parece que tem um rojão dentro do cérebro. E não é assim. Então eu posso garantir, eu sou assim. Não há problema. Espero que gostem. Vamos fazer aqui uma sessão de autógrafos, coisa e tal, tá ali coisa. Seja o que Deus quiser. E em breve, espero estar de volta trabalhando. É só isso que eu quero. Me curar dessa situação do túnel do carpo, fazer a minha cirurgia. Sei que o período de recuperação é entre 45 e 90 dias. Já sei que nesse período eu não vou poder fazer nada, enfim. Mas vou pro desafio. Só tem uma maneira de vencer medos, né? Encarar eles todos os dias. É isso que eu vou fazer. É verdade. Então, te desejo sucesso com o livro e na tua cirurgia também, que a tua recuperação seja plena e em breve esteja de volta aí nas... Incomodando, quer dizer, colaborando com as atividades da TV Câmara. Emanuel, mil e uma utilidade sempre, né? O Bombril, mais famoso de Bagé. Amigo. E modesto também. E te perguntar onde é que depois o pessoal vai adquirir na LEB também. LEB, exatamente, lá é o ponto exclusivo. Inclusive, há uma possibilidade, o Charles, que é o Charles Nogueira, da LEB, que está, enfim, capitaneando toda essa parte de divulgação do livro, da comercialização. Ele estuda colocar ele num determinado lugar, que eu não posso divulgar ainda porque ele não falou com o dono do lugar,
para ficar também de fácil acesso, principalmente aos visitantes, o pessoal que vem de fora de Bagé, passa por aqui e depois segue a sua trajetória. Então, de repente, pode ter um outro lugar também, mas em princípio será na LEB e o valor eu vou dizer aqui mesmo, o lançamento vai ser R$20. Depois, só Deus sabe, no lançamento... Depois talvez a inflação se chegue. Depois há um problema da inflação, juros compostos, enfim, dívida dos estados, e aí eu preciso me ressarcir do valor que eu investi também. Também sou filho de Deus. Então, fica o convite, dia 11 de maio, quarta-feira, 19 horas, no plenário da Câmara de Vereadores de Bagé, o lançamento com sessão de autógrafos, então toda a população bagiense convidada, e depois adquiram o livro. Quem não puder vir, adquira o livro, vamos ajudar o Emanuel nesta causa. Então, Questão de Ordem, as histórias quase secretas do Legislativo bagiense, por Emanuel Miller e com a colaboração de Mário Brião. Então, um grande abraço também para o seu Mário Brião, que ele é muito da história viva de Bagé, né? É verdade, uma figura muito querida. O Mário tem histórias não só do Legislativo, tem do Executivo também, né? Pelas várias e várias gestões. O Mário, para quem não sabe, ajudou a implantar o Poder Legislativo em municípios novos, como Candiota e Ilha Negra, por exemplo. A Ceguá, se eu não me engano, ele participou também, não sei se na fundação ou depois. Então, tudo isso são registros que, se a gente não fala e a gente não escreve, se perdem com o tempo. Não pode se perder. Se alguém mais quiser escrever um livro, quiser pedir ao seu Mário, sabe muito. O Mário vai colaborar de todo o coração, assim como fez comigo. Com certeza. Então, muito obrigada, Emanuel. Sucesso, então. Obrigado. E o Câmara Entrevista de hoje fica por aqui, falando então sobre o Questão de Ordem, as histórias quase secretas do Legislativo bagiense, por Emanuel Miller.